Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Olhe para mim aqui, pois eu quero conversar e refletir um pouco com você de um texto tão utilizado ao longo do tempo. Primeiro, eu quero me deter às informações do verso 46, pois a história de Bartimeu, ela começa ali. Esse texto diz quem ele era, qual era o seu estado, como ele se encontrava. Nesse texto nós descobrimos seu nome, é Timeu, ou Bartimeu, na verdade, filho de Timeu. Aqui diz seu nome, seu pai, ou o nome de seu pai. Aqui diz sua situação econômica, pois não necessariamente um cego deveria ser um mendigo. Isso funciona até hoje. Para que Bartimeu mendigasse, é porque o estado econômico de sua família não era dos melhores. O que esse texto está dizendo é que ele precisa sobreviver, é verdade. Quando nós olhamos a abertura desse texto, me parece que o texto busca dizer que ele é alguém que tem pai, ele é alguém que tem necessidades que outros não podem suprir. Me parece que o propósito desse texto inicial é fazer com que a história de Bartimeu se aproxime bem da nossa. É dizer que, como eu e você, ele também tinha muitas ou algumas necessidades, necessidades cujas quais aqueles que conviviam com ele não podiam suprir. Ele é alguém que precisa sobreviver à dificuldade que ele está enfrentando, e para ele a cegueira. Para você era uma crise econômica, para você era um problema com seu filho, um problema no casamento, um problema com vício. Quando esse texto ele se expõe, na verdade ele nos aproxima de Bartimeu, falando de um necessitado, falando de alguém que está precisando resolver um problema. E o problema de Bartimeu é a subsistência. Se você acha que está com problema para pagar seu cartão de crédito, a prestação do seu carro, o seu aluguel, se você acha que está com um problema para pagar a fatura do seu cartão, isso é verdade. Mas não se preocupe com isso, com tanta veemência, do que quando você olhar para a sua despensa e para o seu armário e não achar lá mais nada. Quando você olhar para a sua situação e se deparar com isso, isso significa que você está no último estágio. Sabe, naquele estágio que a Agar deixa seu filho para ir embora, para não vê-lo morrer. Esse é o posicionamento. Aqui, o que nós vemos, a primeira informação é que ele é alguém que tem necessidade, como eu e você temos. Mas nós também vamos descobrir aqui que, apesar de ter uma necessidade, ele está sentado à beira do caminho pedindo esmolas. O que ele está fazendo? Eu já vi que ele tem um problema, como eu e você. Mas o que ele está fazendo com o problema que ele tem? Ele sai de casa para conseguir levar para si a subsistência. Ela virá através de esmolas, de donativos. Ele não pode desempenhar uma tarefa produtiva. Não. O que ele pode é ficar inerte à beira do caminho, estendendo sua mão para as pessoas que passam em direção a Jerusalém. O que Bartimeu está fazendo ali é lutando com o que tem para alcançar o que deseja. É isso. O que ele está procurando é uma maneira de resolver seu problema.
Dificilmente pessoas que se acomodam, dificilmente pessoas que não tomam uma decisão, seja ela lutando com as mínimas forças, com situações que vista por outras pessoas, seriam avaliadas como insignificantes. Talvez outras pessoas, como Bartimeu, ficariam dentro de casa, isolada, e provavelmente morreriam, porque, ao que tudo indica, sua família não tem como mantê-lo. O que esse camarada está é indo à luta, batalhando, lutando, como você e eu fazemos todos os dias. Às vezes levantamos em momentos em que outras pessoas sequer sabem. Fazemos e temos uma jornada, lutamos e contamos moedinhas. E se não temos problemas financeiros, certamente teremos outros para gerenciar. A história é a história de alguém que tem problemas, mas que o que faz? Está lutando com o que tem. O que ele tem? Ele tem condições de ir para a beira do caminho, pedir às pessoas que o auxiliem. Se você acha que ele é pior, está no finalzinho, não, ele é cego. Fique tranquilo, que se alguém olhar para ele com desdém, se alguém olhar para ele de cara feia, ou fazer o que nós fazemos muitas vezes, como quando cruzamos com necessitados, desviamos os nossos olhos, isso não dói nele. Pior do que ele é o paralítico do tanque de Betesda, que está tão machucado que quando Jesus pergunta se ele quer ficar curado, ele diz: ninguém me leva lá, todo mundo que passa aqui finge que não me vê, não olha a minha necessidade. Na vida nós precisamos entender que existem dois tipos de pessoas: aquela que sofre mais do que nós podemos estender a mão, e aquelas que sofrem menos do que nós podemos pedir ajuda. O que o texto está nos mostrando é que Bartimeu é alguém que sai de casa todo dia para lutar com o que tem. É isso que o texto está dizendo. Mas aí vamos ver que tipo de gente ele tem perto dele. Bartimeu não é alguém que pode fazer uma viagem. Ele não é alguém que pode mudar de ares e tentar a vida numa capital grande, ir para São Paulo, migrar para outros lugares, conforme muitos de nossos pais e avós fizeram quando vieram do norte e nordeste, migrando, buscando uma vida melhor. Eu, há anos atrás, fui a uma cidade onde morava uma parte de minha família e ainda mora. E se meu avô não tivesse pego minha mãe, minhas tias e viesse para cá, onde ficou minha avó, e minha mãe e minhas tias ficaram por aqui, hoje, quase 50 anos depois de que elas vieram para cá, eu fui lá ver como a cidade está, como as coisas estão. Quando nós olhamos, o que nós descobrimos é que pessoas tomaram decisões, mas Bartimeu não pode fazer isso. Então nós temos que avaliar qual é o contexto que ele está presente. Em que escola você estuda? Que tipo de amigos tem no seu bairro? Qual é a qualidade das pessoas que estão perto de você? Elas falam a língua que você almeja falar além do português? Eles sonham se formar, de uma forma acadêmica, conforme você planeja? Em que ambiente social você está inserido? Isso vai determinar em muito o seu poder de reação. Quando nós olhamos para ele, deixa esse texto aqui ainda, certo? Nós temos discípulos, é verdade, eu vou tratar os discípulos aqui de uma forma mais abrangente. O que acontecia? Onde Jericó está? Jericó está no caminho da Galileia para a Judéia. Quando você sai da Galileia, é como se você fosse daqui para Jardim Primavera e você fosse passar por Santa Cruz da Serra. Vamos imaginar
que seja algo mais ou menos assim. Então o que nós estamos vendo é que pessoas que vão adorar em Jerusalém passam por ali. Nós estamos vendo que há muita gente, e não simplesmente porque Jesus estava lá, não. Nessa ocasião, de forma especial, mas passar por Jericó para ir para Jerusalém era uma coisa muito comum. E é isso que está acontecendo. Quando nós olhamos, nós estamos vendo que Bartimeu, ele está perto de gente que nós podemos chamar de crentes. Ele está perto de uma multidão, e ele está perto de algumas pessoas que vão dar para ele um posicionamento, ou uma visão, como elas veem o que ele está tentando fazer. Verso 48, coloca para mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Bartimeu está perto de gente que olhou o que ele está tentando fazer e que fez uma leitura aos seus olhos e que disse: olha, Bartimeu, cala sua boca. Por quê? Porque você está gastando forças à toa. Nós estamos fazendo uma leitura de que o que você está fazendo pelo seu casamento não vai dar resultado. O que você está fazendo pelos seus filhos não vai dar resultado. O que você está tentando fazer para alcançar a casa própria não vai dar resultado. O que você está tentando fazer para caminhar com Jesus não vai dar resultado. O ambiente que ele está inserido é altamente deteriorante e tóxico. Ele escuta a multidão passar, indo para Jerusalém. Sabe que por ali passa religiosos, e diga-se de passagem, é só nós pegarmos o exemplo de Jesus falando do bom samaritano, onde está passando por lá, sacerdote e levita, indo para Jerusalém, e vê um cara caído no caminho, e ninguém faz nada, até passar o samaritano. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos o ambiente. E parece que a Bíblia está querendo dizer o seguinte: o que é? Tem muita gente na sua casa, mas você luta sozinho? É você que está no meio da multidão. O que é? Tem muita gente na sua casa que anda na Bíblia, com Bíblia na mão, mas não tem relacionamento com Deus? Você faz parte do grupo que está no meio dos religiosos. O que é? Você é daquele que está perto de gente que está dizendo que você não vai alcançar, não vai fazer. É nesse ambiente que Bartimeu está. É para isso que nós olhamos que tipo de gente ele tem perto dele. Para te dizer a verdade, querido, graças a Deus que esse moço é cego, e melhor que ele fosse surdo, porque tem hora que as pessoas falam tantas coisas para nós, do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos negócios, da nossa finança, que dá vontade de nós fecharmos o nosso ouvido. Tantas vezes você já ouviu coisas de seu marido que você preferiria ser surda. A verdade é essa. O ambiente que ele está é isso. Mas dessa vez tem algo que é diferente das outras. Tem alguma coisa nesse texto, no verso 47, volta 1. Quando ouviu que dentre a multidão, discípulos e gente que estava na beira do caminho, tinha uma pessoa que ia passar por lá. E essa pessoa era Jesus de Nazaré. Alguns dizem que essa foi a última vez que Jesus entrou em Jericó. Se isso procede, a história do Zaqueu precede a dele. Ou seja, Jesus já tem a fama em Jericó de fazer grandes milagres. Quem é que está passando? Multidão. Multidão passa aqui sempre. Quem é que está passando? Religiosos. Religiosos passam aqui sempre. Quem é que está passando? Essa turma pessimista, certo? Que diz que não vai acontecer, que já era. Legal. Quem é que está passando? Não, junto com eles
está passando Jesus de Nazaré. Quando Bartimeu ouviu, preste atenção, o texto não diz que quando ele ouviu que era multidão, que quando ele ouviu que eram discípulos, que ele ouviu que eram as pessoas que estavam com ele. Quando o texto diz que ele ouviu que era Jesus dentre a multidão, a postura de Bartimeu mudou. A posição de Bartimeu, ela vai mudar de uma forma veemente. O que esse camarada, ele vai fazer agora? Ele vai mudar seu pedido. Ele está na beira do caminho, no verso 46, para pedir o quê? Para pedir o quê? Então ele está à beira do caminho para pedir uma esmola. Ele quer um recurso para seu dia, sim ou não? Sim, para a sua subsistência. É isso que ele está pedindo às pessoas. Para que ele está ali? Para que a multidão passe, e ele está torcendo para que passe naquele dia muita gente, e que essas pessoas sejam religiosos comprometidos. Para quê? Para dar a ele uma esmola boa, gorda. É para isso. Mas quando Bartimeu escuta que Jesus vai passar, ele não quer mais esmola. O pedido desse indivíduo vai mudar. Agora ele não quer mais dinheiro, ele não quer um donativo, ele não quer um pedaço de pão. Não! Já que é Jesus que vai passar, eu vou pedir para ele o que ninguém pode me dar além dele. Quando Jesus passa na sua vida, chegou a hora da sua vida mudar para sempre. Se Jesus está passando na sua vida, não peça uma esmola, peça algo que vai mudar a sua vida para sempre. É a oportunidade que você tem. Quando Jesus vai passar, ele troca a esmola pela misericórdia, o milagre. Note, me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Ô gente, quem é que está passando aí? Que tem tanta gente. Jesus, Jesus, misericórdia, misericórdia, dá esmola para misericórdia. Está assim de gente, ó, vivendo de esmola da vida. Está assim de gente, ó, que Deus tem vida abundante e pessoa vivendo, certo? Em cima, debruçada sobre as necessidades. Quando Bartimeu escuta que dentro daquela multidão está Jesus, meu irmão, aí ele amplia seus recursos, seu pedido muda e ele começa, ao invés de esmola, ele quer misericórdia. Por que misericórdia? Porque misericórdia é aquilo que recebe aquelas pessoas que não merecem. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia do meu casamento. Por quê? Porque eu praticamente destruí. Tem misericórdia da minha saúde. Por quê, Senhor? Porque eu fumei igual um doido, 30 anos. E agora o pulmão está tudo cinza. Parece o céu de Londres. Então, eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso. Quando nós ouvimos o pedido desse camarada, nós vemos que ele mudou. Por quê? Porque mudou quem está passando. Se muda quem está passando, automaticamente muda o pedido. Por quê? Porque preste atenção. Ele vai pedir aquilo que as pessoas podem dar. Deixa eu repetir para você. Ele vai pedir aquilo que as pessoas podem dar. As pessoas podiam dar dinheiro, sim ou não? Então elas davam. Ele pode pedir às pessoas para dar a ele visão? Porque elas não podem. Não tem. Por que é que você pede para o seu marido ser carinhoso se ele não tem carinho? Por que você pede para o seu filho ser educado se ele nunca ganhou educação?
Por que você pede para as pessoas te darem coisas que você sabe que elas não têm? Não tem porque não receberam. Tem gente que não tem senso de nada, parece lesado. Chega numa conversa, você está conversando uns troços, a pessoa fala uma besteira. Que é isso? Por que ela não usou aquele tempo para falar o que prestava? Porque na cabeça dela não tem nada que presta. Por que é que pessoas não se alegram com a vitória dos outros? Porque não aprendeu. O que ela aprendeu foi ter inveja de quem tem as coisas. Não peça do outro aquilo que o outro não tem para lhe dar. Porque às vezes ele não te dá, não é porque ele é mau, ele não te dá porque não tem. Pare com isso. Bartimeu é uma lição. Gente, à beira do caminho, me dá visão aí. Tem misericórdia de mim e me faz ver. Eu não vou pedir isso para ele. Ele não tem como fazer isso. Para que eu vou gastar meu tempo pedindo para minha mulher me dar algo que minha mulher não tem? Pedir para meu filho me dar algo que ele não tem. Você pediria hoje seu marido para te dar 100 mil reais? Não, por quê? Porque ele não tem, coitado. Então você não pede. Mas você pede para ele fazer uma massagem no seu pé. Ele pode fazer? Mas aí faz? Por quê? Porque ele não aprendeu. Ele não viu isso. Entendeu? Mas é que eu já tenho uma mulher, já estou quase criando um ambiente de atrito. Você consegue entender? Está assim de gente. A lição de Bartimeu é: eu peço para as pessoas aquilo que elas não podem, não têm. Se elas vão querer ou não, aí é outra história. Ele está lá. Para as pessoas ele pede esmola, para Jesus ele pede misericórdia. Então peça para quem tem para te dar. Pastor, ele tem e pode, mas não dá, por isso que ele é gente. Porque gente tem esse defeito. Então fala com Jesus, porque ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. E ele pede para ter misericórdia. Ele não disse o que quer, ele só quer misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Usando os seus recursos, Jesus fica longe. As pessoas tentam aplacar ao chamado dele. A multidão está cercando Jesus, quando de repente Jesus parou. Opa! Parou? Mas engraçado, da outra vez que ele esteve aqui, ele foi onde? Na casa do Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu era rico. Jesus não é bobo, não. Jesus foi lá, irmão, que tinha comida boa. É ou não é? Tinha uma Coca-Cola geladinha. Porque tinha uma comidinha maneira. Agora, vai parar para dar atenção? Bom, isso é maravilhoso. Primeiro porque esse texto quebra um paradigma. De que essa história é de que Jesus age pela condição econômica das pessoas, caiu por terra. A verdade é essa. O rico, é isso aí, o cara da árvore, o Zaqueu, Jesus foi lá, foi, mas Bartimeu, mendigo, à beira do caminho, ele não vai. Quando de repente ele parou e disse assim:
Escuta o cara que está me chamando. Porque Bartimeu continua gritando, ele não enxerga. Filho de Davi, misericórdia. Jesus falou, vai lá e chama o cara do grito aí. Alguém foi lá para pegar ele. Para levar ele onde? Para levar ele para onde? Para Jesus. Quando o mensageiro chega, verso 49, Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está, verso 40, ou verso 50, perdão, verso seguinte, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Quando o mensageiro chegou para Bartimeu e disse, Jesus mandou eu vim te chamar, ele disse, se eu vou me encontrar com Jesus, essa capa não vai comigo, porque ela determina quem eu era. Preste atenção, quando ele joga a capa fora, quando ele lança a capa de si, quando ele abre mão da capa, ele está dizendo, essa capa é onde eu sento todos os dias, porque eu sou cego, para mendigar. Mas já que ele parou para me chamar, eu não quero mais a capa. Ô gente, ele era um mendigo. Quanto custava uma capa naquela época para um mendigo? Para ele talvez, muita coisa. O que a Bíblia está dizendo é que se eu quero encontrar com Jesus e quero que Ele tenha misericórdia de mim, eu vou ter que pegar uma capinha que vivia sobre mim e vou ter que jogar fora. Tem algumas coisinhas que eu vou ter que parar de fazer, uns lugares que eu vou ter que parar de frequentar. Ah, mas eu jogava a bola sempre com a mesma turma, o que tem lá? Você tem que fazer uma leitura no ambiente. Às vezes tem ambiente de lazer que ainda dá para você frequentar, mas outros não dá mais não. Tinha grupos de WhatsApp que dava para você ficar, mas agora não dá mais não. Tinha festinha que dava para você ir, mas agora não dá mais não. Se Jesus vai entrar na sua vida para mudar a sua história, essa capa velha sua vai ter que ir embora da sua vida. Sua história tem que mudar. Tem muita gente que vem para Jesus, mas garradinho na sua capinha. Quando nós olhamos para esse texto, quando ele recebe a notícia, o mestre mandou te chamar, ele está te chamando, Jesus te ouviu, ele joga a capa fora, tira a capa, lança de si, separa-se dela, e provavelmente o que as pessoas estão pensando? Que ele vai pedir o que para Jesus? Uma capa nova. Provavelmente ele vai chegar lá e vai dizer, Senhor, eu quero uma capa nova, que eu acabei de jogar minha capa fora. Por quê? Porque para todo mundo ele pedia apenas esmolas, donativos, coisas. Quando ele está rompendo, porque preste atenção, Jesus está envolto numa multidão. Não sei te precisar quantas pessoas eram, mas era muito comum, reuniões cujas quais Jesus estava presente, ter mais de 1.000, 2.000 pessoas. Ou vamos imaginar aqui, temos cerca de 500 e poucas pessoas aqui dentro. Vamos imaginar, no mínimo, o dobro disso aqui, ao redor de um homem, cercado por seus discípulos, fazendo cordão de isolamento. Primeiro, qual seria a possibilidade dele escutar o camarada gritando de longe? Quase nenhuma. Segunda, qual seria a possibilidade dele interromper sua trajetória para prestar atenção? Terceiro, ainda mais falando de alguém que não tem nada para oferecer para ninguém. Ele é alguém que só tem necessidades. É o Bartimeu. Se você está hoje aqui e tem vozes falando ao seu ouvido de que ele não vai te ouvir porque você é pobre, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, porque você é sozinho, porque você saiu daqui, porque você não tem como ir para lá, eu quero falar, isso é mentira do diabo. Não interessa
o que você tem ou deixa de ter. Ele vai parar para te ouvir, porque Ele é seu Pai. Olha só, Bartimeu agora vai estar diante de Jesus, sem a capa. E Jesus pergunta para ele: o que você está querendo que eu te faça? Qual é a sua? Eu imagino o silêncio. Todos esperavam a oportunidade que Bartimeu ganhou. Todos. Dá até para perguntar por que é que Jesus não fez essa pergunta para aquelas pessoas e chamou alguém que não estava no meio da multidão para oferecer uma atenção. Me parece que Jesus, ele não vê a multidão. Não é isso que chama a atenção dele. Vamos lá. Ele está na casa da sogra de Pedro em Cafarnaum, cercado por uma multidão. Quando um homem que entra pelo telhado vai ficar curado. Ele está indo para a casa de Jairo, quando tem uma multidão, mas uma mulher toca nele e fica, presta atenção. Essa é uma informação muito importante. Quando o paralítico é curado, o texto diz: Jesus, olhando e vendo a fé deles, disse: perdoados estão os teus pecados, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quando a mulher foi curada, Jesus disse: vá, filha, a tua fé. Vamos voltar para Jericó? Jesus envolto numa multidão, quando de repente o rico Zaqueu quer vê-lo. Sobe numa árvore. A multidão está passando com Jesus. Jesus para de olhar a multidão e olha para a árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. O que me indica que Jesus não olha para o número de pessoas. Ele não é um influencer das redes sociais. Jesus, ele está de olho no que você é capaz de fazer. Dentre todos aqueles que estão aqui, ele está de olho em você agora para ver se a sua postura dá a ele condições de fazer um milagre a seu respeito. Essa é a grande verdade. Eu conheço gente aqui que chegou outro dia desse e está vivendo milagre. Tem gente que está conosco há 7 anos, nunca chegou nem perto. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos é que Jesus agora recebe o cego. É a luz e a escuridão, frente a frente. Bartimeu e Jesus. E a luz diz para as trevas: o que queres que eu te faça? O que você quer, Bartimeu? Fala para mim o que você quer. Essa seria provavelmente uma pergunta óbvia, fácil de responder. O que um cego está querendo? O que ele está querendo? Mas preste atenção que essa pergunta não foi feita para Bartimeu. Não. Na verdade, a pergunta que vai ser feita nas entrelinhas, como as pessoas gostam de dizer de forma subliminar, é: escutem, discípulos, multidão e correligionários de Bartimeu. Escute a minha pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer ao vir a mim, Bartimeu? Bartimeu responde para Jesus: eu só quero enxergar, só quero ver. Quando Bartimeu diz isso, é como se Jesus fizesse assim, ó. Ele pediu: deixa eu sair daqui, e quem aqui pode resolver o problema dele? Para vocês, ele estava pedindo dinheiro, pão,
esmola, e vocês têm para dar. Agora preste atenção no que ele me pediu. Tira do seu bolso e dá para ele. Põe a mão na cabeça dele e devolve a ele. Faz para ele o que ele está pedindo. E o que Jesus coloca é a impotência. O que Jesus está dizendo é: escute, porque o que ele está me pedindo é o que a maioria de vocês precisam enxergar, abrir os olhos. Por isso Bartimeu responde: eu quero ver. E Jesus fica quieto. E sabe o que Jesus disse logo em seguida? Vai, a tua fé vá, disse Jesus, tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguiu Jesus pelo caminho. Preste atenção, essa é uma tradução mais popular, mas a tradução diz: a tua fé te salvou, curou, te libertou, arrancou você da escuridão. Opa, agora eu estou vendo. Nossa, que legal. O que eu vou fazer? A mesma coisa que os 9 leprosos. Eu já tenho o que então, muito obrigado, eu estou indo embora. Eu vou viver a minha vida. Eu já tenho o que eu quero, eu já tenho o que eu vim buscar. É o que faz a maioria das pessoas. Jesus se tornou um utilitário, aquele que eu busco para resolver um problema, e após ter resolvido, eu vou me embora, aguardando a possibilidade de ter outro problema amanhã, e Deus queira que eu não tenha, mas se eu tiver, eu volto para fazer outra campanha, eu volto para sentar aqui no banco da igreja, vá aqui uma hora. Que Bartimeu diz o seguinte: eu estava à beira do caminho, preso a uma capa suja, que me mantinha inerte, aguardando que as pessoas me dessem uma esmola. Mas hoje o Senhor entrou na minha vida, mudou a minha história. O Senhor entrou e eu posso sair daqui hoje, eu posso trabalhar, eu posso me casar, eu posso sustentar uma família, porque o Senhor entrou e mudou a minha história. Então, se o Senhor mudou a minha história, é atrás do Senhor que eu vou passar a te seguir. Talvez naqueles momentos, a Bíblia encerra por aqui, e eu já estou terminando. Provavelmente Jesus indo para Jerusalém, era o caminho que ele estava fazendo. Provavelmente Bartimeu deve ter ido com ele. E quando Jesus retorna para Galiléia, para Cafarnaum, uma base evangelística que ele mantinha na casa da sogra de Pedro, provavelmente Bartimeu ficou novamente. Porque para seguir Jesus, não precisava andar atrás dele fisicamente. Bastava apenas manter uma postura, um posicionamento e um estilo de vida que ele determinou para nós. O culto está acabando. E lamentavelmente, seria muito legal. Ou melhor, seria muito legal, se eu colocar aqui direito, se todos aceitassem o que Jesus tem feito, a maneira que Ele tem tentado mudar a nossa história. O grande desafio é que nos tornamos, na maioria das vezes, ouvintes e não praticantes. Trocamos de esposa, mas não trocamos de postura. E as crises que enfrentávamos no relacionamento anterior se repetem. Trocamos de emprego, mas não trocamos de postura. E os problemas que enfrentávamos no emprego anterior, enfrentamos no novo. Trocamos de amizades, mas não trocamos de postura.
E as amizades que temos hoje nos dão a mesma. Trocamos de igreja, mas não trocamos de postura. E os problemas que tínhamos na igreja anterior são os mesmos que enfrentamos hoje. A bênção não está no lugar, está em você. Ao invés de mudar de lugar, mude de postura primeiro. Não estou dizendo que você não tem que mudar de lugar, não. Até porque a vida é cíclica. Inevitavelmente, em algum momento, nós temos que mudar. Hoje você pode mudar a sua postura. Hoje você pode receber a Cristo como Senhor e Salvador. Ali atrás daquela câmera ali, ó, do outro lado, tem uma salinha para receber você, que já está de olho na gente, vendo qual é o nosso estilo, uma igreja preta com jogo de luz, desconfiado. Será que esse negócio é sério, que Satanás não está por trás disso? E eu acho isso tão legal, ser visto, sabe, com desconfiança. Eu acho isso bom, porque provavelmente você vai descobrir as coisas erradas que temos, deficiências, que tem aqui, tem onde você estava, e vai ter até para onde você planeja ir depois. Mas não é isso. O que vai mudar a sua vida é a sua postura.